No próximo capítulo da novela Vale Tudo, André, tomado pela indignação, não pensa duas vezes. Rompe de vez com Aldeide após descobrir as mentiras dela. Determinado a se afastar, ele deixa a casa e toma uma decisão ainda mais radical. Anuncia que desistirá do campeonato, para choque de todos. Enquanto Daniela demonstra preocupação com o rapaz, Consuelo, em contrapartida, celebra o retorno do filho, enxergando ali a chance de uma reaproximação. No núcleo empresarial, Marco Aurélio confidencia a Leila um plano sombrio: atentar contra Odete. A esposa fica em estado de choque diante da frieza do marido. Pouco depois, Mário Sérgio chega com uma revelação explosiva. Expõe a Marco Aurélio que Freitas mentiu sobre o suposto empréstimo conseguido com o RH da empresa. A fúria do executivo é imediata, e ele promete agir sem demora contra o funcionário. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Já na família, Eunice movimenta todos ao anunciar que recebeu uma proposta irrecusável de uma estilista de Milão. A revelação gera espanto e expectativa, enquanto Jarbas observa, em silêncio, a tristeza de Consuelo, que tenta disfarçar o abatimento, mas não consegue esconder a mágoa. Em outro núcleo, Heleninha e Renato vivem instantes de cumplicidade que culminam em romance, iniciando uma nova fase juntos. Paralelamente, Renato faz uma proposta estratégica para Raquel, que a Paladar assuma o buffet da festa de lançamento da nova revista, reacendendo esperanças de expansão para o negócio. Enquanto isso, Maria de Fátima não perde o veneno. Fala mal de Celina para Esteban e ainda deixa escapar que a irmã de Odete está saindo com Olavo. A situação piora quando Ana Clara entra em contato com Fátima e mostra que já sabe sua verdadeira identidade. Celina, por sua vez, confidencia a Eugênio a vontade de terminar com Olavo, mas é flagrada justamente com ele por Esteban, criando um escândalo. E para fechar, César recebe um impacto devastador. Descobre que no contrato de casamento está previsto que ele herdará 50% do grupo TCA caso Odete morra. Uma bomba que pode virar o jogo de poder de uma vez por todas. A relação entre Maria de Fátima e Raquel vai ganhar novos contornos. A vilã, sempre disposta a jogar baixo, verá no drama familiar uma nova oportunidade de manipular o público e se promover. Determinada a mudar a narrativa sobre sua vida, a interesseira gravará um vídeo emocionado, produzido com a ajuda de Ana Clara, que cuidará de toda a iluminação, cenário e edição. Fátima aparecerá com lágrimas nos olhos, segurando uma imagem do ultrassom do bebê, e implorará o perdão da mãe diante das câmeras. "Eu errei muito, mãe, mas eu sou humana e eu preciso de você nesse momento", dirá entre soluços calculados. A gravação, carregada de encenação, será publicada nas redes sociais de Fátima e rapidamente viralizará. Sites de fofoca, perfis de celebridades e até programas de TV repercutirão o apelo dramático. Nos bastidores, Ana Clara comemorará: "Isso vai comover até pedra, Fátima. Você vai sair por cima." E a megera, com um sorriso frio, apenas completará: "Quem mexe com emoção nunca perde." O impacto será imediato. Milhares de comentários apoiarão a suposta reconciliação, cobrando uma resposta de Raquel. A pressão será tamanha que até Bartolomeu, preocupado com a imagem pública da empresária: "Você precisa se posicionar. O silêncio pode ser interpretado como frieza, e isso não é bom para seus negócios", dirá ele. A equipe da Tomorrow, que gerencia a imagem de Raquel e o marketing da Paladar, também se manifestará: "Raquel, você precisa mostrar equilíbrio. Não pode deixar que Fátima dite a narrativa." Pressionada, Raquel cederá. Em um cenário mais sóbrio, ela gravará sua mensagem. Com postura firme, mas visivelmente abalada, dirá que ainda não está pronta para perdoar. Perdão é um processo. Não se força, não se encena. Se um dia acontecer, será de coração, não por pressão das redes sociais, já afirmará. A fala, embora equilibrada, deixará transparecer a dor que ela ainda carrega pelas humilhações da filha. A resposta dividirá opiniões. Parte do público enxergará firmeza e autenticidade em Raquel. Outros a acusarão de dureza excessiva diante de uma filha arrependida e grávida.
A novela da vida real se instalará diante de todos, e Fátima se aproveitará disso. Num novo vídeo, a vilã exibirá os batimentos cardíacos do bebê durante uma consulta médica. Esse é o coraçãozinho do meu filho, do neto da Raquel. Eu quero honrar a memória do meu avô Salvador e dar a ele esse nome tão importante, anunciará, ampliando o apelo sentimental. A estratégia funcionará. Mais uma onda de comoção tomará conta da internet. Raquel, envergonhada e constrangida, será obrigada a lidar com perguntas de jornalistas e repórteres que surgirão até mesmo na porta da Paladar. Você vai conhecer o neto? Pretende dar apoio à filha nesse momento? Questionarão, pressionando a empresária em plena saída da fábrica. Nos bastidores, Fátima seguirá manipulando todos ao seu redor. Com Ana Clara, trará à tona uma nova estratégia. Enquanto eu limpo minha imagem com o público, você arranca cada centavo da Odete. Essa velha pode até achar que manda em mim, mas é ela quem vai bancar o nosso jogo, dirá com frieza. Ana Clara, fascinada pela audácia da amiga, aplaudirá a ideia. Odete, por sua vez, não ficará nada satisfeita com o rumo dos acontecimentos. A empresária já terá ordenado que Fátima cortasse relações com Ana Clara, considerando-a uma péssima influência. Mas ao ver usar a maternidade como trunfo, ficará dividida. De um lado, irritada com a desobediência. Do outro, impressionada com a eficiência do golpe emocional. Tem o mesmo instinto que eu sempre admirei, comentará Odete para si mesma, com um misto de orgulho e repulsa. Enquanto isso, Raquel viverá um dilema íntimo. Mesmo magoada, não conseguirá esconder a emoção ao ouvir os batimentos do neto. Em conversas com Ivan, ela deixará escapar suas dúvidas. Será que eu estou sendo dura demais? E se esse bebê for a chance de recomeço? Ivan, pragmático, responderá: não se engane, Raquel. Fátima não mudou. Ela está usando essa criança para se redimir com o público, não com você. Cuidado, a pressão pública se tornará insustentável. Jornais sensacionalistas estamparão manchetes como: Raquel rejeita filha grávida, empresária endurece o coração contra Maria de Fátima. Já programas de variedades transformarão o drama em pauta diária, explorando cada gesto e cada silêncio da dupla. Cenas tensas se multiplicarão. Raquel será obrigada a encarar perguntas invasivas em entrevistas de negócios. Durante uma coletiva da Paladar, um repórter levantará a voz. Dona Raquel, a senhora pretende ajudar a filha financeiramente na criação do bebê? Ela, visivelmente incomodada, encerrará a entrevista abruptamente, deixando o ambiente constrangedor. Já Fátima, em sua mansão financiada às custas de Odete e manipulada por Ana Clara, celebrará cada manchete como uma vitória. Enquanto ela foge das câmeras, eu as abraço. E quem aparece mais é quem conquista o público, dirá, certa de que está vencendo a guerra de imagem. Ana Clara, aproveitando o embalo, começará a arquitetar novos planos. Podemos transformar isso em um documentário. A mãe que luta pelo perdão, a filha incompreendida. Imagina a audiência. Fátima, sem hesitar, incentivará. Faça. O importante é que o público chore por mim. O cinismo da vilã chegará ao auge quando, em um encontro armado, ela tentará constranger Raquel diante da imprensa. Com fotógrafos escondidos, Fátima aparecerá de surpresa na Paladar com um presente para a mãe. Um pequeno sapatinho de bebê, cor-de-rosa. É para o seu neto, mãe. Ele também merece o seu carinho, dirá, fingindo emoção. Raquel, atônita, será pega de surpresa enquanto flashes e câmeras captam cada segundo. O episódio do sapatinho de bebê se transformará em um escândalo midiático. As imagens de Raquel constrangida, sem saber se aceitava ou rejeitava o presente da filha, circularão por jornais, programas de TV e portais de internet. Raquel humilha filha grávida em público. Será uma das manchetes mais compartilhadas, manipulando os fatos a favor de Fátima. Ivan, furioso, tentará intervir. Ela te armou uma emboscada, Raquel. Você precisa reagir com inteligência, não com emoção, dirá, pressionando-a a manter a calma. Mas Raquel, tomada pela revolta, afirmará: eu não vou permitir que minha vida, minha história, vire um espetáculo para alimentar as mentiras da Fátima. Nos corredores da TCA, Odete acompanhará a situação com olhos atentos.
Embora contrarie sua ordem de afastamento de Ana Clara, a performance pública de Fátima despertará nela uma sensação de orgulho distorcido. Essa menina sabe manipular. No fundo, é uma Reutemann, comentará, olhando-se no espelho, mas logo depois endurecerá. Se ousar me desafiar, aprenderá que ninguém manipula Odete Reutemann. A própria Ana Clara, vendo o quanto a estratégia de exposição pública está funcionando, começará a se empolgar ainda mais. Ela sugerirá a Fátima uma série de novos vídeos, desta vez mostrando detalhes íntimos da gravidez. Consultas médicas, compras de enxoval, desabafos noturnos. O público precisa sentir que está dentro da sua vida. É assim que você conquista de vez o coração deles. Dirá com brilho nos olhos. Fátima, cínica, aceitará. Se eles querem novela, eu dou novela. A diferença é que aqui, quem escreve o roteiro sou eu. Raquel, por outro lado, viverá uma crise íntima. Em conversas com Ivan e Bartolomeu, confessará sua exaustão. Ela não me deixa em paz. Transformou até a maternidade em arma. Eu sinto vergonha não dela, mas da forma como ela me faz parecer. Ivan tentará acalmá-la, mas Raquel tomará uma decisão inesperada. Pedirá para encontrar Fátima a sós, sem câmeras, sem jornalistas, sem intermediários. A cena será carregada de tensão. Raquel chegará primeiro, firme, com expressão dura. Pouco depois, Fátima surgirá com um leve sorriso, confiante de que a mãe estava prestes a ceder. O embate entre as duas será cortante. Raquel dirá, sem rodeios: "Você não me engana, Fátima. Pode enganar o público, pode enganar a imprensa, mas eu conheço você. Não existe arrependimento no seu coração, só cálculo." Fátima, mantendo a pose, responderá: "Cálculo ou não, mãe, a senhora não pode fugir de mim para sempre, porque agora eu carrego o seu neto. O silêncio que se seguirá será ensurdecedor." Raquel tremerá por dentro, mas se recusará a deixar transparecer. "Se você acha que vai me dobrar com isso, está enganada. Um neto não apaga as maldades que você fez." Disparará. Fátima então se aproximará, quase sussurrando. Mas pode ser o começo de uma nova história. E o público já escolheu o lado deles. O meu. Mário Sérgio é assassinado ao descobrir segredos sobre Leonardo. Mário Sérgio e Ana Clara estarão no centro de um dos momentos mais explosivos e cruéis. O executivo, sempre sagaz e ousado, mexerá onde não deve e acabará pagando o preço máximo. O segredo de Odete Reutemann, guardado a 7 chaves há mais de uma década, estará prestes a vir à tona. E para garantir que nada vaze, a vilã moverá suas peças mais letais no tabuleiro. Tudo começa quando Mário Sérgio, cansado de ser marionete de Odete e sedento por conquistar poder próprio, descobre um rastro esquecido. Documentos que provam que Leonardo não morreu no acidente, mas foi escondido sob os cuidados de Ana Clara. Ele liga os pontos rapidamente. Se Odete escondeu o filho durante todos esses anos, é porque teme que esse segredo destrua sua imagem de mulher implacável e intocável. Determinando que essa revelação pode mudar sua vida e seu jogo de influência, Mário Sérgio resolve agir. Munido de uma câmera portátil e de um gravador de voz, o executivo se infiltra discretamente na casa de Ana Clara, decidido a registrar qualquer prova que confirme sua suspeita. Sua respiração é ofegante, suas mãos trêmulas, mas sua mente não pensa em recuar. É agora ou nunca. Se eu conseguir essas imagens, Odete vai ter que se curvar a mim. Sussurra para si mesmo, sem imaginar que esse será o último grande ato de sua vida. Ana Clara, por sua vez, percebe a presença de Mário Sérgio e tenta impedi-lo. "Você enlouqueceu? Quer acabar com a minha vida e com a dele?" Ela dispara, referindo-se a Leonardo, ainda frágil e vulnerável em sua cadeira de rodas. Mas o executivo, em tom frio, rebate: "Se você acha que vou deixar esse império nas mãos da sua patroa, se engana. Esse segredo vai explodir e eu vou ser o dono da dinamite." O que ninguém espera é que Odete, sempre atenta, já antecipava os passos de Mário Sérgio. Seus informantes, espalhados por todos os lados, alertam-na de que o diretor de marketing estava se movendo demais, investigando, desconfiando, juntando peças. Ela não pensa 2 vezes, aciona seus capangas de confiança. "Não tolero traição.
Se ele ousar desafiar minha palavra, não existirá amanhã para ele, ordena com frieza. A noite cai e Ana Clara tenta acalmar Leonardo, que pressente a tragédia. É nesse instante de vulnerabilidade que a campainha soa estridente. Mário Sérgio, que já estava dentro da casa, vai até a porta achando que é uma oportunidade de se impor. Mas ao abrir, encontra 2 homens encapuzados que não hesitam. A arma é apontada diretamente para ele. A cena é brutal. Os tiros ecoam pela casa em sequência. Ana Clara grita em desespero, corre para tentar proteger Leonardo, mas é empurrada contra a parede, caindo ao chão. O sangue de Mário Sérgio escorre pelo tapete, seus olhos vidrados ainda carregando a surpresa de ter sido abatido tão rapidamente. O gravador que ele usava cai da mão e desliza pelo chão, parando aos pés de Ana Clara. O objeto se torna uma peça-chave. Pode conter provas, pode ser a última chance de revelar a verdade. O silêncio que se segue é aterrorizante. Apenas o choro contido de Leonardo, imóvel em sua cadeira, quebra a atmosfera fúnebre. Ana Clara, atônita, se arrasta até o corpo de Mário Sérgio, tentando compreender o que acabou de acontecer. Mas os capangas ainda estão ali. Um deles, com um olhar cruel, ergue a arma novamente, mirando contra ela. Ordens são ordens. Ninguém pode sair vivo daqui. O coração de Ana Clara dispara. A tensão é palpável. O público prenderá a respiração com a possibilidade de ela também ser executada ali, diante de Leonardo. Mas um detalhe inesperado acontece. O som de uma sirene distante, cada vez mais próxima. Os assassinos se entreolham, hesitam por um instante e decidem fugir, deixando Ana Clara viva. Por pouco. Quando a polícia chega, já é tarde demais. O corpo de Mário Sérgio jaz no chão e Ana Clara está em estado de choque, incapaz de falar. Leonardo, traumatizado, apenas murmura. A tragédia está feita e o segredo de Odete continua protegido, ao menos por enquanto. O assassinato de Mário Sérgio cai como uma bomba no meio da trama. Maria de Fátima entra em pânico ao receber a notícia. Ela, que havia se aliado a Ana Clara recentemente, vê sua vida correr perigo. A próxima pessoa que ela vai matar sou eu, grita, tomada por um medo visceral. A jovem sabe que sua aproximação de Ana Clara pode ter assinado sua própria sentença. Enquanto isso, Odete mantém sua máscara intacta. Diante da sociedade, mostra pesar contido, finge estar chocada com a violência, mas por dentro celebra o feito. Um problema a menos. Agora que venham os próximos, pensa, convicta de que está no controle. Porém, o fio da meada se complica, pois rumores começam a circular. Alguns acreditam que Mário Sérgio foi vítima de um assalto, outros desconfiam de vingança corporativa. Poucos ousam dizer em voz alta o que muitos já intuem. Odete Reutemann pode estar por trás de mais esse crime. Com a morte de Mário Sérgio, o clima na novela muda completamente. A cada capítulo, as suspeitas contra Odete crescem, mas a vilã mostra sua frieza inabitual. Na TCA, durante uma reunião de emergência, ela aproveita o assassinato para se colocar como vítima e ainda manipular os acionistas. Estamos cercados por inimigos. Precisamos proteger a empresa de quem deseja nos destruir. Dispara, escondendo o sorriso de satisfação. Enquanto isso, Ana Clara tenta se recompor após a noite sangrenta. A cuidadora sabe que sua sobrevivência foi apenas um golpe de sorte. Na cena seguinte, vemos a personagem desesperada, trancada no quarto com Leonardo, enquanto segura o gravador deixado por Mário Sérgio. O objeto contém trechos importantes, mas o áudio está incompleto, falhando nos momentos cruciais. É a nossa única chance, mas se Odete descobrir que isso está comigo, ela não vai descansar até acabar com a gente. Desabafa, abraçada ao rapaz. Maria de Fátima, por sua vez, transforma o medo em combustível para mais uma jogada ousada. A jovem procura Raquel e tenta se aproximar da mãe, alegando estar em perigo. Se eu cair, você também cai, mãe. Odete não tem limites. Ela já matou um, vai matar outros. E eu não quero ser a próxima. Raquel, ainda magoada, hesita em acreditar, mas percebe que há algo verdadeiro no pânico da filha. A trama se intensifica quando o delegado responsável pelo caso chama Ana Clara para prestar depoimento. Pressionada,
Ela quase revela tudo sobre Leonardo, mas recua no último instante ao lembrar da ameaça velada dos assassinos. Eu não vi nada, só ouvi os tiros, mente, tentando salvar a própria vida. Contudo, um dos investigadores nota suas contradições e começa a segui-la discretamente. No núcleo paralelo, Ivan também se envolve ao descobrir que Mário Sérgio estava prestes a entregar provas contra Odete. Ele encontra em sua mesa de trabalho um bilhete incompleto, escrito às pressas. Se algo me acontecer, procure Ana Clara. Ela sabe de tudo. O empresário não pensa duas vezes e decide enfrentar a vilã, mesmo sabendo o risco que corre. Já Odete, percebendo que o cerco começa a se fechar, elabora uma nova jogada. Manda seus advogados acusarem publicamente rivais da TCA pelo assassinato de Mário Sérgio, criando uma cortina de fumaça que gera ainda mais confusão. A imprensa cai no jogo e a narrativa de crime político passa a dominar as manchetes. Veremos Ana Clara e Leonardo escondidos em um refúgio improvisado, Maria de Fátima tentando se salvar, se aproximando de quem mais odeia, Raquel entre a mágoa e a proteção da filha, Ivan desafiando Odete abertamente e a própria vilã, fria como nunca, arquitetando o próximo movimento para garantir que o segredo sobre Leonardo continue enterrado. E no meio de tudo isso, uma pergunta ecoará em cada cena. Quem será a próxima vítima de Odete Reutemann? Odete não dará tréguas na sua guerra contra Marco Aurélio. Depois de sobreviver a uma emboscada misteriosa, a Megera decide contra-atacar com um plano ainda mais maquiavélico, envolvendo algo tão silencioso quanto letal: a manipulação da própria saúde do empresário. A vilã passará a observar cada passo do rival, aguardando a oportunidade perfeita de golpeá-lo onde ele menos espera. Tudo começa quando Marco Aurélio, tomado pela raiva e pela obsessão de se livrar da presença sufocante de Odete, tenta acabar com a vida dela durante um trajeto de carro. Ele acelera bruscamente, provoca um quase acidente e abandona a cena. A polícia é chamada, mas, astuta, Odete inventa uma versão convincente. Afirma que foi vítima de uma tentativa de assalto, um ato criminoso comum em estradas isoladas. Mesmo assim, em seu íntimo, tem plena certeza de que o verdadeiro mandante da sua quase morte foi Marco Aurélio. A partir daí, jura vingança com sangue nos olhos. A oportunidade surge dias depois, quando Odete observa o empresário tomando diariamente seus comprimidos controlados. Ali, a vilã enxerga a chance de derrubá-lo sem deixar rastros. Ela contrata um químico de confiança, um homem de passado nebuloso e sem escrúpulos, que aceita adulterar os comprimidos em troca de uma quantia vultosa. A promessa de impunidade dá a Odete a falsa sensação de que, desta vez, seu plano será perfeito. No entanto, o destino reserva uma reviravolta cruel. Antes que Marco Aurélio consuma o medicamento adulterado, é César quem, reclamando de uma forte dor de cabeça, decide tomar um dos comprimidos que estavam sobre a mesa. Ao perceber o gesto do marido, Odete é tomada por um desespero silencioso. Seus olhos se arregalam, mas ela não pode demonstrar reação imediata, sob risco de levantar suspeitas. César engole o remédio e, minutos depois, começa a sentir calafrios, sudorese intensa e uma dor lancinante no estômago. A cena é desesperadora. O empresário cambaleia, derruba uma taça de vinho, leva as mãos ao peito e cai no sofá, arfando. "O que está acontecendo comigo, Odete?" pergunta César, entre gemidos de dor, sem imaginar que está sendo vítima do próprio veneno que a esposa preparou para outro. Odete, fria por fora e apavorada por dentro, tenta controlar a situação. Ela improvisa, liga para o médico da família, simula preocupação extrema e afirma que o marido está passando mal subitamente. O médico chega às pressas, mas já encontra César em estado crítico, quase sem conseguir falar. Durante os exames, algo não bate. O especialista alerta que os sintomas não correspondem a uma simples crise de enxaqueca ou estresse. Há sinais claros de intoxicação, algo grave e incomum. César, mesmo debilitado, começa a desconfiar. "Isso não pode ser coincidência, Odete. Alguém mexeu nos meus remédios." A vilã, mantendo o papel de esposa aflita, nega veementemente.
Ela insiste que talvez o marido tenha confundido frascos ou tomado algo vencido. Mas no fundo, a mente de César começa a girar como engrenagens enferrujadas. Se alguém o quis fora de combate, essa pessoa só poderia estar bem próxima dele. A situação gera ainda mais tensão porque Marco Aurélio, ao saber da crise súbita de César, acredita que seu plano foi descoberto. Ele suspeita que Odete esteja armando mais uma jogada para incriminá-lo. A rivalidade entre os dois atinge novo patamar, com acusações veladas em reuniões e discussões cada vez mais ácidas. Enquanto isso, César, em seu processo de recuperação, passa a vigiar a esposa de forma silenciosa. Ele observa seus movimentos, suas ligações e até suas idas repentinas ao quarto para mexer em gavetas trancadas. O homem que sempre confiou cegamente em Odete começa a perceber que o véu de companheirismo não passa de uma cortina de fumaça. O episódio do remédio envenenado serve ainda para espalhar boatos na alta sociedade. Línguas afiadas começam a comentar que há algo de muito errado dentro da casa dos Reutemann. Há quem diga que César é apenas mais uma vítima da ambição desmedida de Odete, enquanto outros acreditam que Marco Aurélio está por trás de tudo, tentando desestabilizar o casamento para derrubar a vilã. Esse mistério se tornará combustível para aumentar as especulações em torno do futuro assassinato da Megera. Afinal, depois de tantas armações, será cada vez mais difícil distinguir quem realmente tem motivos para querer ver Odete morta. O enredo ganha força quando César, ainda convalescente, confidencia a um aliado de longa data que acredita estar sendo manipulado pela própria esposa. Sua fala soa como uma sentença, abrindo caminho para desconfianças que podem se transformar em alianças improváveis contra Odete. A cada capítulo, a tensão se intensifica. Odete, acostumada a ter o controle absoluto, percebe que desta vez sua máscara corre o risco de cair. Ela não apenas quase perdeu o marido por engano, mas também abriu brechas perigosas que poderão ser usadas contra ela no momento mais decisivo. O efeito do veneno em César não se limita à crise repentina. Mesmo após ser socorrido, o empresário continua debilitado, sujeito a desmaios, náuseas e fortes dores. A notícia de sua internação cai como uma bomba no meio empresarial. Odete, sempre estratégica, transforma a tragédia em oportunidade. Finge ser a esposa zelosa, visita o marido todos os dias no hospital e posa para fotógrafos ao lado do leito, alimentando a narrativa de que está sofrendo. Na verdade, usa o episódio para manipular a opinião pública e desestabilizar Marco Aurélio. Assim que recupera parte da lucidez, César começa a interrogar os médicos em segredo. Ele exige detalhes sobre os exames toxicológicos. Quer saber qual substância foi encontrada em seu organismo. Descobre com espanto que se tratava de um veneno raro, algo impossível de ter aparecido por engano. Isso não foi acidente. Alguém quis me matar, diz ele com a voz fraca, mas firme para o médico. A dúvida passa a consumir sua mente. Teria Marco Aurélio planejado um atentado? Ou a própria Odete, sua esposa, mexera nos comprimidos? César não revela a ninguém suas suspeitas, mas decide vigiar a todos em silêncio. Enquanto César se recupera, Odete aproveita para reforçar suas jogadas. Com a imprensa já em polvorosa, ela insinua que Marco Aurélio é o grande interessado em tirá-la e é o marido do caminho. Espalha boatos de que o empresário teria tentado matá-la no carro e agora estaria por trás da misteriosa intoxicação de César. Em reuniões da TCA, Odete eleva o tom. Não é coincidência que essas tragédias caiam sobre minha família. Alguém quer destruir os Reutemann por dentro. E todos sabemos quem tem mais a ganhar com isso. Marco Aurélio explode, mas sua fúria só aumenta as suspeitas. Ele passa a ser visto como um homem desequilibrado, capaz de tudo. Já de volta para casa, ainda pálido e debilitado, César convoca discretamente um detetive particular. Quer saber quem teve acesso ao seu quarto, aos comprimidos e aos frascos guardados por Odete. O investigador começa a seguir discretamente os passos da vilã. Em paralelo, César toma uma decisão inesperada. Passa a registrar em um diário todas as suas percepções sobre Odete, Marco Aurélio e os bastidores da TCA.
Ele acredita que sua própria vida está em risco e decide deixar provas caso algo lhe aconteça. O clima em torno da família Reutemann se torna insuportável. Odete não consegue mais controlar todas as narrativas. Cada gesto seu é observado com atenção por aliados e inimigos. A cada crise de César, a desconfiança aumenta. Raquel, irônica, comenta com amigos: "Não me surpreenderia se um dia Odete fosse encontrada sem vida. Ela mesma está plantando o terreno para sua própria queda." Esse ambiente de paranoia será fundamental para o mistério que marcará a trama. Quando Odete for finalmente assassinada, todos terão motivos. César com a cicatriz do veneno, Marco Aurélio, humilhado e acusado, e tantos outros que a vilã feriu ao longo do caminho. César revela sua verdadeira face, grava Odete com suspeitos de crime e vilã acaba em suas mãos. O jogo de poder vai ganhar novos contornos quando o ex-modelo, que até então parecia ser apenas mais um fantoche nas mãos de Odete Reutemann, mostrar que nunca foi tão ingênuo quanto parecia. A ambição de César vai falar mais alto, e ele começará a atrair a confiança da megera. O rapaz passará a revelar seu verdadeiro lado, frio, calculista e disposto a tudo para arrancar proveito dessa relação. O que parecia ser apenas um capricho ou uma estratégia de sobrevivência se transformará em um jogo perigoso de chantagens, espionagem e segredos que podem implodir a TCA de uma vez por todas. De acordo com as tramas que vêm se desenrolando, César ficará intrigado com a forma como Odete reage ao atentado contra Marco Aurélio. Enquanto todos à sua volta demonstram choque, desespero ou, ao menos, uma sombra de compaixão, a bilionária mantém a frieza de sempre, quase como se tivesse esperado pelo golpe contra o próprio genro. Essa postura vai acender o alerta no marido recém-empossado, que passa a desconfiar que a própria esposa possa estar por trás do atentado. César, que sempre viveu entre aparências, perceberá que está diante de uma mulher que também sabe manipular como ninguém. Mas para ele, a diferença é clara. Se Odete manipula por prazer e controle, ele começará a manipular por sobrevivência e, sobretudo, por ambição. Decidido a investigar, César não pensará duas vezes antes de armar um esquema arriscado. Ele passará a gravar, às escondidas, cada movimento suspeito da esposa. Usando pequenos gravadores escondidos em gravatas, relógios e até em taças de cristal, o ex-modelo recolherá conversas comprometedoras da vilã com pessoas que orbitam o submundo empresarial e político. Entre eles, aparecem suspeitos ligados a fraudes fiscais, manipulação de ações e até negociações obscuras envolvendo contratos da TCA. Odete, sempre desconfiada, logo notará que o comportamento do marido está diferente. Ele, que antes parecia um príncipe encantado obediente, começa a fazer perguntas demais, se ausentar em horários improváveis e demonstrar um interesse incomum em reuniões da alta cúpula da empresa. A megera, incomodada, perceberá que o controle que julgava ter pode estar escapando por entre seus dedos. Pouco depois, César terá acesso a uma informação bombástica. Pelo contrato de casamento, ele herdará automaticamente 50% do grupo TCA caso Odete venha a morrer. Esse detalhe, que antes parecia apenas uma cláusula protocolar, cai como uma bomba em seu colo. A revelação aumentará ainda mais sua tentação de agir de forma ardilosa. A ideia de se livrar da esposa e se tornar um dos homens mais poderosos do país começa a lhe rondar a mente como uma sombra constante. César passará noites em claro, imaginando cenários, elaborando estratégias e até testando pequenos passos de chantagem para medir até onde pode ir. Em uma das cenas, ele a confronta de forma sutil, insinuando que sabe mais do que deveria. Odete, altiva, reage com sarcasmo, mas pela primeira vez sua expressão de frieza será ameaçada por uma ponta de medo. Mas não será apenas Odete quem perceberá a mudança. Olavo também notará os olhares de cobiça. Sempre perspicaz, o playboy criticará César abertamente, alertando-o de que ninguém manipula Odete sem pagar um preço alto. O embate entre os dois homens criará uma tensão extra dentro da mansão, e o clima ficará cada vez mais insuportável. Olavo acusará César de ser apenas um oportunista,
um aproveitador que César, sem perder a pose, responderá com ironia, dizendo que, diferentemente de Olavo, ao menos ele sabe manter Odete satisfeita. Enquanto isso, César continuará a jogar com a esposa, mesclando momentos de carinho e devoção com atitudes dúbias e calculadas. Em cenas intensas, ele aparecerá ao lado de Odete em festas, jantares e reuniões, sempre como um marido impecável, mas ao mesmo tempo mantendo conversas secretas com pessoas que desejam vê-la cair. A cada passo, César se mostrará mais próximo de assumir não apenas uma fatia da fortuna, mas também o papel de manipulador número 1 da trama. Para Odete, será uma experiência inédita sentir-se vigiada e ameaçada dentro do próprio lar. Acostumada a ser a dona do jogo, a rainha do tabuleiro, ela começará a perceber que talvez tenha permitido a entrada de um inimigo disfarçado de aliado. O casamento, que ela acreditava ser apenas uma maneira de controlar César e usá-lo como peça decorativa, pode se transformar em sua maior armadilha. As gravações feitas pelo ex-modelo se acumularão em pastas secretas, guardadas em cofres e pendrives escondidos. A cada novo diálogo registrado, César se aproximará mais de colocar Odete de joelhos. Quando Odete perceber que César está cada vez mais seguro de si, ela reagirá como sabe, com veneno na ponta da língua e um plano na manga. A megera fingirá que ainda o tem nas mãos, preparando armadilhas para testar sua lealdade. Jantares com empresários estratégicos, viagens de negócios improvisadas e até encontros íntimos fora da rotina servirão de isca para descobrir até onde o marido ousa ir. O que ela não imagina é que, em cada um desses momentos, César já terá microfones escondidos, gravando não apenas suas palavras, mas também as de seus cúmplices. A cada revelação, o modelo ganhará mais poder, guardando provas que poderiam levar a vilã à ruína definitiva. Em um dos pontos mais tensos, César finalmente deixará Odete sem saída. Ele a surpreenderá em sua própria mansão, colocando sobre a mesa um pendrive com trechos das gravações. Odete, pela primeira vez, perderá a postura altiva ao ver que o marido conseguiu registrar negociações que poderiam ligá-la a crimes de corrupção, suborno e até a tentativa de eliminar Marco Aurélio. "Você achou que eu era apenas um enfeite ao seu lado, não foi?" dirá César com um sorriso gelado. "Agora quem manda nesse jogo sou eu." Odete tentará reverter a situação, ameaçando, insultando, oferecendo cifras inimagináveis. Mas o olhar de César não deixará dúvidas. Ele está decidido a ir até o fim. Pouco depois, César se mostrará em pleno domínio. Enquanto Odete se contorce de ódio e humilhação, ele começará a usar as provas como moeda de troca. Empresários aliados à bilionária passarão a se aproximar dele, enxergando-o como o verdadeiro herdeiro da situação. A própria TCA, até então controlada pelo punho de ferro de Odete, começará a sentir a influência do ex-modelo, que assumirá reuniões, dará ordens e falará como se já fosse o dono de metade do império. No entanto, mesmo encurralada, Odete não desistirá. Nos bastidores, a vilã armará para retomar o poder perdido. A cada cena, ficará mais claro que esse duelo entre César e Odete não terminará em simples chantagem, mas em uma guerra de vida ou morte. A guerra silenciosa entre César e Odete atinge seu limite. Na sala principal da mansão, em meio a uma reunião com aliados da TCA, o ex-modelo faz seu movimento final. Coloca para tocar, diante de todos, trechos das gravações secretas que comprovam os crimes da esposa. A cada voz revelada, o silêncio se espalha como um veneno. Olhares de choque, indignação e medo percorrem a sala. Odete, que sempre ditou as regras, se vê encurralada. A máscara da mulher intocável começa a rachar. Ela tenta interromper, grita, ameaça, mas César não recua. O golpe é certeiro. "Está vendo, Odete?" provoca ele com um olhar gelado. "Agora o império que você construiu com tanto sangue e manipulação está nas minhas mãos." Com os olhos faiscando de ódio, Odete percebe que o marido não era um peão, mas sim um novo rei do tabuleiro. Pela primeira vez, sua autoridade é desafiada não por um inimigo declarado,
mas por alguém que ela mesma colocou ao seu lado, dentro de casa, na cama, no coração de sua vida. Enquanto os empresários cochicham, já calculando quem seguirá com César e quem ainda terá coragem de permanecer leal a Odete, a vilã jura em silêncio que não cairá sem lutar. O jogo ainda não terminou, mas agora ela está nas mãos do homem que subestimou.